Tática, Timão na área, Fiel, para mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo, Fiel, vamos ver aí o craque Neto, né, dando declarações fortes. Ainda não digeriu a derrota para o São Paulo, eu também não vou mentir. E nesse vídeo, Fiel, craque Neto traz informações aí bastante importantes sobre a permanência de Dorival. E já tem dois nomes, né, que fazem sombra para Dorival, Fiel. É isso mesmo. O que uma derrota para um clássico e ainda tirando o jogador mais técnico do time não faz. Então, Fiel, fica aí com o vídeo, tire suas conclusões. Eu já tirei as minhas. E é isso aí, Fiel. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E como sempre, vai Corinthians! Dele. É problema do CEO ou do diretor, que é o Fabinho Soldado. E a primeira pergunta do Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, e a segunda pergunta do Vligliotti, que é da Rádio Craque Neto. Você vê o abatimento dele. A gente conhece o Dorival Júnior. Você vê o abatimento dele. O que você pensa da coletiva? Tem os números dele aqui. Eu vou falar dos números dele aqui. São 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas do Corinthians. Que é pouco. Para um time como o Corinthians é muito pouco. E aí vai ser a cobrança. Qual a ideia e o que você pode entender dessa coletiva e das perguntas que foram feitas do Luiz Fabiano e do Vligliotti? Eu acho que qualquer treinador que o Corinthians contratar, isso não é só o caso do Dorival Júnior, vai sofrer muito pelo momento do Corinthians. Então, uma confusão política danada e o treinador fica nesse meio. E o treinador é o cara que é responsável ainda por trazer alguma informação para os atletas. É questionado até em relação... Se o cara tem que ficar no banco ou não, ele que tem que saber isso, não pô. É questão dele, mas Desculpa. A gente percebe o desgaste realmente do Dorival, em função, claro, do jogo também, mais essa, né? Mas por tudo que ele está sendo sobrecarregado por essa confusão política que o clube vive, acaba sobrando para o treinador. Porque muitas vezes ele é muito indagado pelos atletas sobre a situação, o que está acontecendo, o que vai acontecer, de valores que tem para receber. Então é uma situação que realmente desgasta demais o treinador. Souza. Para mim, o Dorival tem uma certa culpa. O Dorival tem mexido demais no time. Esse abatimento aí, o que ele fez nesse jogo aí, não existe. Você tirar um jogador igual o Memphis, de um jogo, de um clássico. Ele pode estar mal como for. O único lance do primeiro tempo de perigo do Corinthians foi uma bola metida por ele. Então ele tem mexido muito, tirado o carrinho. Você acha muito pouco pelo aquilo que o Memphis tem para dar? Não, é pouquíssimo. É pouquíssimo. Mas você tirar um jogador que pode decidir para botar um menino da base, achando que o menino vai resolver, você acaba queimando aquilo que você tem. Eu concordo com ele, porque se ele falasse que ele tivesse que trocar o time todo, trocaria. Agora, você aproveitar o momento que está todo mundo falando para mudar o cara... Tem culpa dele também aí também, porque é um time... Tempo ele teve para trabalhar. Ah, mas ele chegou agora, mas teve um mês de folga. Ele teve jogo que poderia colocar os caras e ele não tirou. Então é prova que talvez ele queira um time mais jovem, mais rápido, um time com mais intensidade, que é o que todo mundo pede hoje. Agora, quando você tem esse jogador de você não contar com ele, quanto o Grêmio... Tinha 2 jogadores que estavam voltando de viagem. O que foi que ele fez? Tirou os 2. Quem eram os 2? Tirou 3, né? Carrilho. Carrilho, Memphis. E o Zé Martínez também. Zé Martínez. Deu férias. Deu férias pros caras. Então, o Dorival precisa achar esse time, porque, como o Vessone trouxe, o Corinthians com esses jogadores ano passado... Foi campeão paulista. E trouxe resultados. O time estava para não cair. Então, tem coisas que o treinador tem que manter. Não tem que ficar mudando toda hora. Eu acho que é muito pouco isso. Mas se os outros tivessem isso também... E ele é o cara da bola parada também. Tem outro. Tem o Garro. Godoy, o que você pensa da entrevista do Dorival Júnior? O que você analisa ela? Perder para o São Paulo não é um fator negativo, pesado e tão surpreendente. Obrigado. Surpresa foi ter vencido o Ceará naquelas circunstâncias. E nesse jogo, a ausência do Memphis no banco de reserva, ele não é obrigado a ficar no banco, ninguém é obrigado a ficar no banco, mas ninguém sabe o que aconteceu na hora de comunicar que ele seria substituído. Qual foi o diálogo? O que aconteceu? Qual foi a reação do Memphis? Talvez por isso que ele não tenha voltado para o banco de reserva. Ou alguém vai falar isso um pouco mais tarde, né? Daqui a pouco a gente fica sabendo. Então, ou se o Dorival Júnior saiu, ou se ele sair, né? Tá. Aí alguém fala pra gente, aconteceu isso. Por que ele porque agora ninguém tá falando. Agora, nós vimos que um
E que sai discussão também, né, meu? Tem que... Ó, você tá louco? Eu Ó, não. mas tá me tirando por quê? O que eu fiz de errado? Não, como que a GG já não fez isso? Nós que já, pô. Se ele, Memphis, questionou o tipo de treinamento que era praticado, que era dado pela comissão técnica anterior... E que caiu... Ele não iria questionar por estar sendo substituído no intervalo? Então, aí, E foi a primeira vez que fizeram isso com ele. aí pode estar a explicação por ele não ter voltado a assistir o jogo no banco de reserva. Outra coisa, times de futebol já conquistaram em torneios importantes, vitórias importantes, participações importantes com a qualidade que tem o Corinthians, mas tem que estar unido. Mas não o vai, mas não ambiente tá. tem que Mas não estar tá. harmonioso. Mas não tá. Sabe por que não tá? Eu não sabia disso. Quando ele foi contratado, nós achávamos que ele ganhava 3 milhas, não era? É, foi o que saiu. Foi o que saiu. Ó, aqui, ó. Tem 28 participações. Se ele fizer mais 2, 1,5 milhão para ele. Aí você se coloca lá no ambiente de trabalho. Ó, o que mais tem em ambiente de trabalho é dor de cotovelo, inveja. É mentira minha? Sim, A gente sabe disso, cara. Principalmente no Principalmente no futebol. Pior ainda foi a premiação do Paulista. E aí vem a premiação do Paulista. Cara, mas ele vai dar mais 2 passes, ele vai ganhar 1,5 milhão, mas eu não ganho isso num ano. Para fazer aquilo que ele Para é. fazer aquilo que ele é pago, o ambiente fica uma caca. Que, por sinal, aqueles que não têm um ambiente bom onde trabalha, cumprimentar, falar bom dia, falar boa tarde, ter respeito, sabe? É isso que a gente tem que ter. Tem um monte de gente aqui que eu não tenho amizade, mas eu tenho educação. E eu aprendi isso, velho. Mas hoje eu tenho, cumprimento todo mundo, vem aqui. Eu aprendi, achava que não precisava. Né? Às vezes tinha vergonha. Não, tem gente que passa nariz empinado. Que isso, tá louca? Tá trabalhando no meio. Aí você tem aqui. Aí pega o alemão lá. Aí pega o roupeiro. Aí é mentira minha no meio do futebol? A gente sabe disso, irmão. Pô, para com isso, cara. A gente sabe disso, Aí velho. quando não começa a andar, o jogador de futebol empurra tudo pra ele. E quem mais empurra, quem não joga. É, exatamente. Quem nem fica no banco. E que ninguém joga. Aí aquela... É mentira? É verdade. É verdade isso. Pô, olha lá, 1,5 milhão. Olha lá, não veio treinar. Olha lá, foi substituído. Ih, foi substituído, olha lá o pau. Olha os caras brigando. E não tá nem aí com o Corinthians. E não tá aí. Aí quem que fica aí na balança? Dorival Júnior e Memphis. Quem que tem a balança mais forte? Memphis, porque todo mundo deve pra ele. E é mentira minha? Ou vocês pensam diferente? Não. Quem tem a balança mais forte é ele. Quem que deve? Quem que tem que chegar pra ele e falar assim, ó, ai, Memphis, desculpa, não sei o que, a gente não tem dinheiro, mas vocês têm que me pagar. Aí o treinador chega e fala assim, ó, pô, eu tenho que tirar esse cara porque esse cara tecnicamente não tá jogando bem. Mas aonde vai a balança daí? Aí eu boto o Guinegão, menino. E aí... Não é muito louco isso? Eu só penso com relação ao que a diretoria está pensando, porque o Memphis realmente está fora das condições dessa diretoria que assumiu. Tá fazendo um corpo mole, Veloso. Ele tomou o 3º cartão amarelo. Sim, ele não tá faltou de andando, treino, cara. faltou de treino. Aquele que você viu, o Memphis que a gente viu, é o Memphis que tá jogando. É esse Memphis aqui? Você acha que ele está demonstrando essa insatisfação e o Carrilho também, por quê? Por quê? Souza, o que você pensa disso? E também Godoy. Ô, craque, eu tô com você na sua fala no começo. Eu acho que o problema todo, quem criou esse problema todo pro Corinthians não foi o Memphis só. Quando vai contratar um jogador como esse, você precisa entender de vestiário, você precisa entender se as coisas não correrem bem o que vai acontecer, e é o que está acontecendo hoje. O que o Memphis fez com o Biliano? Não, tudo... Então eu vou lembrar tirou vocês, tá? E a coisa que depois eu lembra quando eles tiraram o Memphis? O que você falou aqui? Ah, foram pedir desculpa para ele do lado do O que campo. você falou aqui sentado? Exatamente. Não dá para ter Aí, o que você falou? satisfação Mas para peraí, eu tenho jogador. que dar satisfação porque eu tirei Exatamente. o cara. No Paulista. Tá, aí foi uma confusão. O cara foi e abraçou ele, não foi? Foi na hora. Aí quem que derrubou o Emiliano Dias e o Ramon Dias na entrevista? Ó, que aqui a gente não tem esquema tático, a gente O não time tem... não evolui, trabalha, mas Você não falou, evolui. você não falou isso? Trabalho não evolui, não sei o quê, mandaram o cara embora. Aí agora, e aí o Godoy foi perfeito, bom, mas por que você tá me tirando, irmão? Lá dentro do vestiário. O que eu fiz de errado? Qual que é a ideia? Qual que é o... mas como é que eu tiro o Memphis e boto o Guinegão, ou boto qualquer outro, e fico com o Romero? Mas peraí, mas por que você tá me tirando? Qual é a parada? Mas aí o que o Dorival falou? Que ele viu que tecnicamente ele não estava desempenhando. Mas é o certo isso? Não é Souza, o certo. Craque, mas não é? mas quem deu esse poder para ele todo?
Essa é a palavra, essa é a questão. Quem deu esse poder? Quando ele pediu 4,7 milhões para ser campeão do Campeonato Paulista. Quem deu para ele? Foi o Fabinho Soldado que fez o contrato. 1,5 milhão a cada 15 assistências. Olha Aqui, isso. ó. Então, se você dá tudo que o cara quer, o cara se sente no direito de ser poderoso. Filho do Godoy. Aí nós entramos no capítulo seguinte, que é a indústria da indenização. Até que ponto vale a pena para o Dorival Júnior ficar trabalhando dentro desse ambiente, com essas confusões? A Marília falou que ele tem multa de 26 milhões, é isso, ontem? Tá, vai chegar no momento A Marília Ruiz falou. vai chegar no momento que No vai... apito final, 26 milhões. Que absurdo. Vai Mas chegar... vai esperar o quê? Era o Augusto ainda? Contratou ele? Foi. Sim. Então, Vai chegar o momento que vale a pena para ele, como já aconteceu recentemente, ser demitido. E para que ele vai ficar se desgastando, se expondo ao ridículo nesse ambiente? Ou com a campanha que estiver fazendo o Corinthians, uma campanha negativa dentro do grupo de rebaixamento. Então, mas aí, eu, conhecendo o Dorival Júnior, que eu conheço, o Dorival Júnior tem que chegar e vai falar o seguinte, irmão, aqui é assim. E ele está tentando fazer isso. Até porque o treino de sexta foi ruim, né, Dorival? Foi um treino ruim. E que a gente sabe, pô. Agora, se o treino de sexta é ruim e os jogadores continuam, e aí vem... Como que você vê que o jogo foi ruim? Quando o treinador, num clássico como esse, faz 3 substituições... no intervalo. No intervalo, tira o lateral direito que errou, você tira o melhor jogador do time, certo? O que mais ganha, e você tirou o José Martínez. José Martínez. E colocou o Ranieri, que já tinha 2 cartões amarelos. Então, esse encaixe não funciona, ou não está funcionando. Então, quem que tem que tomar atitude? É o presidente? Não. Quem que tem que tomar atitude? O fisioterapeuta? Não. É o treinador. Meu irmão, é aqui, você quer jogar, truta? Não quer? Qual o problema que você tem? É o dinheiro? É o salário? É o Memphis? Pô, você é craque, você não quer? Ô, Fabinho, chega aí. Ele não quer jogar, resolve o problema dele, irmão. Eu não conto com ele mais. Ou eu conto com você, Memphis. Ou, se não chegar nessa situação, vai continuar do mesmo jeito, Veloso. Ou não? O que vocês pensam, vocês três? Eu já disse aqui que o Corinthians tem que resolver essa questão rapidamente. Ou tem condição de arcar com o compromisso com o atleta, ou resolve, libera o jogador, fala com os empresários, faz uma reunião, que a diretoria passada fez um acordo que é impossível de se manter com essa, e tem que resolver a condição. Porque aí é o Memphis insatisfeito, o treinador insatisfeito, o torcedor insatisfeito, aí sabe quem e o negócio não funciona. E vai sobrar sempre o treinador. E sabe quem fica insatisfeito? O Félix Torres, que errou, cacete nele. O Kaká, que errou, cacete nele. O Matheus Bidu, que infelizmente... O Ronaldo trouxe o Matheus Bidu do Cruzeiro. Aí o Ronaldo quer fazer a SAF pro Cruzeiro, com o André Sanches. Como eles amam. Não, ele fez o Cruzeiro, trouxe o Matheus Bidu do Cruzeiro e agora ele quer comprar na oportunidade, né? Do que o Corinthians passa, aí vem os aproveitadores, né? Sabe tudo que acontece, sabe para quem deve. Aí ele quer comprar o Corinthians. Nossa, que legal, como ele ama o Corinthians, o Ronaldo Fenômeno. E aí, meu irmão, quem que decide essa parada toda? Quem que tem que... O Fabinho Soldado. Exatamente. Ou não é? Exatamente. É você, irmão. Essa questão é com ele agora. Ou você toma a dianteira, ou você vai mandar o Dorival Júnior embora. Que me parece que talvez seja isso, né? Craque, Souza. olha só, um clube sério, um cara que dirige um clube sério, jamais daria, com a situação que o Corinthians está vivendo hoje, 26 milhões de multa a um treinador. A gente já está achando um absurdo o cara pagar 12 milhões por ano. Um clube sério, um clube bem dirigido, com pessoas capacitadas. Porque o Dorival pediu, eu li que o Dorival pediu 4 jogadores ao Fabinho. Ó, o Thiago Salazar tá falando que a multa é 3 salários, o que seria, não sei, 5 milhões, 6 milhões. 6 milhões. A Marília falou 26, eu não sei. Também. Eu não Em sei. cima, Eu tô dando a informação do que a Marília falou hoje pra nós, não foi? É um absurdo. Se for isso, é um 6 absurdo. milhões, é? Ou a gente confundiu com o do Memphis? Não, ela falou do Dorival. Agora, é só o Dorival ou é a comissão toda? Não A sei, comissão não sei. técnica 26 toda? É um absurdo, isso é um absurdo. Porque se você pede 4 jogadores, um clube sério fala assim, olha, Dorival, a gente não pode pagar isso agora.
Com esse valor aqui, a Rosado, gente mas vai por que o trazer, Dorival que tem que sair, né? trazer 4 É jogadores. muito louco isso? Então, mas não é ele tem que sair, é ele chegar numa condição que ele chegar numa condição que não deve mais ficar exposto ao ridículo. Ele tem imagem, tem nome, Mas sabe o que tem? tem um passado Lógico. a preservar. Mas sabe o que tem de ruim pro Dorival nesse sentido? Tem um cara só. É o Tite. Entendeu? Então, se coloca todas as vezes que o Tite esteve desempregado, quem é o cara que pode dar essa situação? Solução. Tite. Solução. Não, Tite. é ou não é? É. E aí vem, aí fulano, ciclano... Mas será que ele vem de novo? Não Vai- sei. vai falar não de Não, novo? não Essa sei, eu confusão não sei. toda? Ele não quis ir pro Fortaleza, eu acho que ele não vai. Só opinião minha. também. Eu também acho Mas eu difícil. acho que dá pra se acertar com o Dorival Júnior. Dá pra acertar, mas de que jeito? Tem que ganhar Cruzeiro, tem que ganhar. Agora, se o treinador que não ganha vai ficar numa situação como essa, fica, Souza. Não fica não. O que aconteceu com o Zubeldia, que todo mundo pagava pau pra ele? Foi mandado embora. Foi mandado embora. Não tem Fica como tudo- você sobreviver em um clube grande Não é? com derrotas. Você não tem como. E com esses números, 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, e você tendo E aí 30 tem a dias para sombra do trabalhar... Tite. Aí tem uma sombrinha, uma fumacinha do Voivoda. Só os dois. Porque ninguém mais tem... Não dá. A grandeza do Dorival Júnior. Mas eu, como comentarista, acho uma coisa vergonhosa querer derrubar o Dorival Júnior porque ele substituiu o Memphis, já que o Memphis derrubou a comissão técnica toda. Ou não derrubou, Veloso? A entrevista dele foi comprometedora, né? Depois daquilo lá é que realmente se tomou a decisão de trocar a comissão técnica. E o Dorival está fazendo um trabalho com toda dificuldade mesmo. O momento do Corinthians não ajuda. E até por isso, eu acho que se o Corinthians convidar o Tite, vai ouvir outro não. Quantos foram já? Perdi a conta. Foram 5? Não sei. Já perdi a conta de quantos não. Se der outro, vai pedir Tite já 2 falou. músicas. Então, eu acho que se for atrás do Tite nesse momento, Mas também vai não ouvir é de só o novo. Corinthians, eu sou São Paulo Vai ouvir também. de novo. Só o Palmeiras que não Mas a gente faz não quer isso. ele lá, não. Hã? A gente não quer ele lá não. Quem? O Tite. Não, não estou falando disso não, Souza. Eu estou falando que o time do São Paulo é tão incompetente, a diretoria é tão incompetente como a do Corinthians. Um time que tem Fernando Diniz, que mandou o Rogério Ceni embora, mandou o Zubeldia embora, contratou um monte de jogadores, está com 16 pontos. Você acha que o São Paulo é para estar com 16 pontos? Mandou o Carpini não embora tem por diferença causa do- nenhuma não, cara. A incompetência é dos dois igual. A um deve mais, deve mesmo. E muito, diga o dobro, o triplo, tá tudo certo. Mas não pense que o São Paulo, porque ganhou do Corinthians, vai chegar a ganhar o título. Não vai também, não. Com o Lucas Moura, 5 meses, com o Oscar machucado, só o Luciano. Calma, hein? Mas foi um baita jogo. Foi um jogo de responsabilidade, de camisa, e que mostrou a grandeza do São Paulo. Só por causa disso, eu quero botar os gols do São Paulo. E o Memphis, diga-se de passagem, e isso é o que eu penso, eu não sei o que o Godoy, o Souza e você. Eu vou falar por mim, vai. Sempre falo por mim. Eu fui substituído. Eu nunca fui no banco. Eu nunca fui embora. Eu ficava no vestiário, secando muitas vezes. Né? E quem nunca secou quando você é substituído? Ô, Nel, Ou que entra craque. outro. Bom, agora você querer transferir tudo de ruim, porque o Memphis não foi, voltou pro banco no intervalo. O que vocês pensam? Que vocês jogaram aonde? Vocês que falam isso, cara. Onde vocês jogaram? O que vocês vê disso? Ô, craque, mas a regra lá na nossa época não permitia que o Não jogador podia. substituído ficasse no Hoje banco pode. também, né? Mas é obrigado? Não é obrigado, não é obrigado. E dependendo do comportamento do jogador, é muito melhor ele não ficar no banco. Então... Porque aí vão ficar mostrando Olha, a imagem de insatisfação dele, isso. emburrado, Quantas vezes o meu dia cornetando. foi expulso e não tava no... E aí, o Abel? Pera aí, agora, querer transferir toda essa incompetência do jogo, a covardia dos jogadores que não correram, a falta de intensidade, e aí a grandeza do São Paulo, que foi time campeão e que chegou o pau. Agora, porque o Memphis, querer fazer isso com o cara, isso não é justo, ou é, Souza? Não, não é justo não. A verdade é que o São Paulo jogou demais. O São Paulo amassou. O Corinthians poderia ter sido até mais. 4, se o Cedric tivesse qualidade ali pelo lado direito, pegou umas bolas... Cedric. Pegou umas bolas lá pelo lado direito e quis bater no gol, não acertou o cruzamento, poderia ter coisa, sido mais. Foi um Ó, amasso. São Paulo aí, Cedric, meu Deus, o Wendel, de lateral esquerdo, meu Deus. Você acha que, eu vou fazer já iFood, não é muito a imprensa querer transferir
tudo de errado pro Memphis em relação a não ter ido no banco, no intervalo. Você tá de sacanagem com o cara. Não. Eu acho erradíssimo isso. Não precisa. E se ele fosse pra lá insatisfeito, ia ser pior mesmo. Ia ser pior Godoy pra matou ele, isso aí de ia novo. ser pior Mas pro Dorival, ia criar uma confusão ainda maior. Aí a crise poderia até aumentar.